Spillover effect, ou o efeito de transbordamento e radiação. É dentro do pensamento funcionalista, neofuncionalista, que vai se desenvolver um conceito que vocês vão ouvir muito quando ouvem questões de relações internacionais, ou leem cursos ou livros, que é a questão do spillover, transbordamento. É um conceito que era funcionalista de origem, mas hoje ele é utilizado com certa liberalidade por várias e das mais diferentes teorias. Fazendo uma analogia, spillover é a ideia de que você vê quando estuda a constitucionalização do direito, ou a irradiação das normas constitucionais sobre os demais ramos. E essa maluquice aí, balela que se criou hoje em dia, que eu chamo de cachanga do direito. Bem, o spillover nas relações internacionais procura ser uma coisa mais séria, que é justamente a ideia de que, olha, quando eu tenho uma experiência política ou uma experiência técnica, eu tenho um transbordamento. Lembram quando eu fiz a pergunta neofuncional, como um elemento econômico pode se transformar num elemento político? Ou uma integração econômica vira uma integração política? Isso aí seria, de grosso modo, um efeito de spillover. Transborda-se da questão econômica para a questão política. Então é a ideia de que quando você tem uma experiência bem-sucedida, ela tende a desencadear outras experiências. Então, uma integração econômica bem-sucedida leva ao transbordamento, ao spillover, para uma integração política. Muito bem, qual é o problema desse conceito nos funcionalistas? É a sua inocência de achar que toda boa experiência vai transbordar, vai gerar uma outra boa experiência, vai servir de exemplo. E muitas vezes já se notou que experiências ruins também transbordam. Por isso que o spillover se tornou um conceito do dia a dia das relações internacionais e não mais um conceito de nicho. Porque justamente verificou-se que você tem transbordamento das mais variadas formas, irradiação. Daí você tem a figura do spillover funcionalista, que é onde deu origem à expressão, que tem a ver com eficiência funcional. Quanto mais eficiente o processo, mais eficiente a integração, mais ela vai transbordar para outros campos. Então, a cooperação seria uma questão envolvendo eficiência e opção racional. Então, quando o custo-benefício é muito bom, é da racionalidade humana optar pela continuação desse processo de integração, de cooperação, esse modelo de cooperação. Logo, você tem que, quando uma cooperação transfronteiriça é bem sucedida, ela gera efeitos permanentes, o que é uma certa utopia ou questionável. Então, disse que o spillover, ele, na verdade, é uma forma de medir fatores de pressão quanto da existência de um processo de integração. Quanto menor o fator de pressão, menor é a eficiência, então menor a inclinação daquela integração gerar um spillover. Então isso aí seria o caso do Mercosul. Quais são os fatores de pressão? Quase nenhum. É tudo a nível governamental e política econômica. Então qual é a chance disso gerar um transbordamento? Quase nenhum. Até as placas do Mercosul a galera foi contra. Então, você nota que spillover, ali a chance, na visão de ter um spillover funcionalista da integração econômica ou da continuação da integração econômica do Mercosul, é bem baixa. Então, o spillover tem a ver, então, com essa ideia, verificar fatores de pressão e ter um coeficiente, por assim dizer, de eficiência. Quanto maior o coeficiente, maior a chance de spillover. Quanto menor o coeficiente, menor a chance de spillover, transbordamento. E maior a chance do fracasso da integração.
Então é aquela história, ganhos econômicos transbordam para a esfera política. E aqui você também tem a falha neofuncionalista, que é justamente, de novo, usa-se como parâmetro o processo de integração da União Europeia, que hoje em dia, apesar de ser um modelo de integração mais avançado, podemos dizer que ele não tem um coeficiente de eficiência tão alto assim como tinha na época em que essas ideias surgiram. Aliás, hoje os fatores de pressão para a integração parece que estagnaram e estamos vendo uma revertida, especialmente depois da saída do Reino Unido da União Europeia. Então, diante dessa realidade, surgiu o conceito de spillover político, que é um conceito agora que qualquer teoria das relações internacionais trabalha, não só os funcionalistas, que é um conceito fundamento do neofuncionalismo, ou seja, tem ideias do neofuncionalismo, mas que transbordou para além dele. Então tem a ver com o quê? Evolve o ponto em que organismos internacionais se tornam referência de institucionalização. Então a integração não é só um processo de institucionalização econômica, mas também um processo de aprendizado. Então, em vez de trabalhar só como um coeficiente de eficiência, você agora está falando também como um coeficiente de aprendizado. Então, eu posso moldar essa visão, não preciso mais passar do econômico para o político, posso trabalhar do social para o político ou do político para o econômico. Então, se tornou mais maleável. Então, spillover político é uma transferência de interesses na esfera política para a esfera internacional. Então, virou um conceito mais maleável e, quanto mais maleável o conceito, mais diverso é o seu emprego. Então, é um fator de pressão para verificar interesses de aprendizado ou até que nível aquela integração, aquele processo de integração serve de referência ou serve de aprendizado. Então isso aí é o spillover político. Então essa é a visão de spillover que nós temos.